Seja bem-vindo à Tribuna das Águias. Você acaba de sintonizar para além, acima. Se você está aqui, você já está numa sintonia acima da grande massa. Seja bem-vindo. Eu sou Andréa Arruda Vaz e conduzirei este episódio que, para além de entretenimento, nós temos aqui conversas muito sérias, muito aprofundadas e necessárias. Afinal de contas, a sociedade não está preparada para diálogos diretos, profundos e necessários. Mas aqui nós somos águias e encaramos os desafios na altitude, na visão certeira, apurada e, claro, a visão do todo. Este não é apenas um podcast. Esta é a visão oficial da águia, do universo das águias. Aqui a teoria se curva à prática, à trincheira da advocacia e das outras ciências. Aqui nós não se limitamos a um mero script raso e preliminar. Nós aprofundamos e discutimos os temas como eles necessitam. Eleve a sua frequência, eleve a sua altitude, o sobrevoo oficial começou. E quem voa alto não voa sozinho. Quem voa alto voa com aves da mesma plumagem, de alto nível, de alta visão, de visão apurada, de visão aguçada. E a tribuna da águia é o nosso manifesto público, é o nosso lugar aonde nós temos o poder da manifestação. Aonde eu trago os meus convidados e as minhas convidadas, águias selecionadas especialmente para este momento. E hoje, em nossa mesa de comando, com muita alegria, com muita felicidade, em um voo de alto padrão, de alta extensão, eu recebo a minha querida, maravilhosa águia, doutora Ariane Correia. Doutora Ariane Correia, ela tem voos aguçados em direções amplas. Seja bem-vinda, doutora Ariane Correia. Seja bem-vinda ao nosso podcast. E ela, para além da advocacia, ela também é engenheira. Ela voa para além de uma só área. E eu quero recebê-la com o coração aberto e muito feliz, doutora Ariane Correia. Quem é você? Quem é esta águia maravilhosa que está à minha frente? Fique à vontade. Primeiro, agradecer esse convite, Andréia. Fico muito feliz de fazer parte do teu podcast e podermos ter uma conversa muito profunda sobre áreas muito essenciais e que fazem parte do dia a dia, tanto do direito quanto dessa minha área de engenharia também. Seja muito bem-vinda. E hoje, claro, o assunto não poderia ser outro, né, Ariane? Eu estou muito feliz de te receber aqui. E eu quero saber o seguinte de você. Eu quero conversar um pouquinho sobre esse seu voo entre a construção civil e o direito. A construção civil, afinal de contas, é um dos setores com o maior número de ações trabalhistas no Brasil, correto? Estou errada? E eu quero saber, na sua visão, por que isso acontece? Doutora Andréia, primeiro eu gostaria de apresentar um pouquinho como eu cheguei nessa questão do direito com a engenharia. Perfeito. Né? Então, eu costumo dizer que eu sou engenheira e advogada. Por quê? Eu primeiro me formei em engenharia, eu sou engenheira já há 26 anos, e eu fui sócia de uma construtora durante 15 anos. E durante esse período eu conheci a construção civil pelo lado de dentro, podemos dizer assim. Passando por todas as dores que toda a indústria da construção civil passa. E ainda, enquanto sócia da construtora, eu fiz direito. Porque a empresa cresceu, eu tive que abraçar outros setores, não só especificamente o técnico. E com isso eu resolvi fazer direito, para poder entender um pouco mais as questões legais que envolviam a construção. Quando eu saí da construtora, eu pensei, gente, eu entendo as dores de quem trabalha nessa área, porque eu estive do lado de dentro. Então, por que não ajudar agora do lado de fora
todas as pessoas que fazem parte desta cadeia da construção civil, seja os empresários, a parte técnica de engenharia, arquitetura, os terceirizados, enfim, todos que fazem parte e que fazem a construção, desde a sua concepção até a entrega daquele empreendimento. Então, eu acabei vindo para essa área justamente por isso, para unir o técnico com o jurídico, que é como eu gosto bastante de falar. Porque eu sempre olho para uma situação com a questão técnica, mas sem dissociar ela da questão jurídica. E no caso, a construção civil é um ramo de atividade onde os acidentes e as questões trabalhistas são muito altos, os índices, né, doutora? Porque ainda temos muita informalidade, ainda temos muitos empresários que se preocupam como eu gosto de falar, com cronogramas, com a questão financeira, com os prazos, com o clima, que interfere muito na execução das obras, e estes detalhes relacionados à questão trabalhista, eles acabam sendo deixados um pouco de lado ou passam até mesmo despercebidos. Então, nós vemos que essa cultura ainda da informalidade na construção civil, ela contribui muito para essas questões trabalhistas. Perfeito, maravilhoso. É a conjunção perfeita, né? Porque nós temos problemas dos mais diversos segmentos dentro de uma obra, né? A rotatividade é muito alta, talvez porque o clima organizacional já não seja tão bom. A informalidade, como você bem citou, né? A terceirização mal estruturada, não é? Mal organizada muitas vezes, não é? E a ausência de documentos, né? É bem isso. O cronograma de obra está lá. O painel da obra está lá. Mas eu sempre digo, e cadê o painel dos documentos, do EPI, né? Do procedimento, do treinamento, da capacitação? Então, isso é bastante grave. Excelente. Essa questão que a doutora apontou, documentos. Eu brinco também, quando eu atendo os clientes, que a área técnica, principalmente de engenharia, a parte de construção, não gosta muito de papel e caneta. Nós somos movidos a números, né? Por isso que eu falo, é cronograma, é o financeiro, é fazer isso aqui dar certo. Então, papel e caneta não é muito amigo dos técnicos da área de engenharia. E por isso passa tão despercebido essa questão do registro. E nós, como advogados, nós já preocupamos com essa questão. Tudo deixar registrado. Tudo deixar registrado. Às vezes eles dizem para mim nas obras, mas doutora, tem necessidade mesmo? Precisa? Diário de obra, eu gosto muito dessa questão do diário de obra, porque aconteceu uma situação naquele dia na obra, você registra. Claro. Já teve várias situações de construtoras que, inclusive com trabalhistas, já conseguiram se eximir de responsabilidades porque estava tudo registrado. Mas não é a realidade, né? Essa eu vejo que são exceções dentro dessa área da construção. Isso é bastante interessante, né, doutora? O diário de obra, eu também já tive situações, me lembrei de algo que foi o seguinte, a pessoa foi orientada, foi treinada a utilizar determinado equipamento de proteção e ela se negava. E aí o que aconteceu? Constava todo dia o mestre de obras, né, que advertiu, que chamou atenção, que não sei o quê, e a pessoa sofreu um acidente pela falta do uso daquele equipamento. E depois, na justiça, a empresa conseguiu se eximir da responsabilidade justamente por isso. Porque a empresa semanalmente, habitualmente, treinou, capacitou, advertiu de que não se poderia fazer aquele procedimento sem equipamento. E a pessoa insistiu. Então, ela assumiu o risco do acidente. Claro, nem sempre é esse o entendimento que prevalece, né? Mas naquele caso, a gente conseguiu comprovar pelo diário de obra que houveram várias abordagens anteriores, inclusive disciplinares. Isso é bem importante, né, doutora? Exatamente. Essa questão do registrar tudo. Tem uma conversa com o cliente, registra ou por e-mail, ou tem uma reunião na obra, deixa isso registrado. E esse diário de obra, ele é extremamente importante. Sim. Exatamente. Assim como os registros que também não são feitos, e a doutora, como advogada na área trabalhista, entende muito bem sobre isso, que são as questões dos EPIs. A maioria entende o seguinte, eu dei e, ok, ele tem que usar, e não tem nenhum monitoramento, não tem nenhum acompanhamento, e principalmente a questão das trocas, porque EPI bem usado
é gasto. Claro. E se ele gastou, se ele deteriorou, ele tem que ser trocado e também tem que ter um registro dessa troca. Exatamente. Então, nós temos muitos problemas na construção devido a essas barreiras que ainda encontramos. A cultura, aos poucos, como a construção civil tem crescido muito no Brasil, então, aos poucos, essa cultura está mudando, mas ainda é um oceano a ser descoberto, porque a cultura é de que eu só vou ali rapidinho, não vai acontecer nada, eu só vou lá no 5º andar, não vai acontecer nada, e a pessoa, o funcionário de repente tem uma tontura ou pisou em falso e pronto. E aí a tragédia aconteceu, né, doutora? A tragédia aconteceu. E aí nós temos que, às vezes, tentar fazer milagre no Poder Judiciário, né? Exatamente. E a doutora já está mencionando, né, essa questão toda, mas assim, qual que é o erro mais comum? A doutora que tem esta visão de águia da construção civil e técnica, inclusive, não é, que é a engenharia. Qual que é o erro mais comum, doutora, que cometidos por donos de construtoras, incorporadoras, né, quando o assunto é ação trabalhista? Qual é o erro mais comum que gera ação trabalhista na obra, doutora? Como eu falei, identificando a parte de dentro da construtora, eu vejo que o empresário, ele não tem esse cuidado, não tem a questão do clima organizacional com o funcionário, com os seus funcionários. Eles não deixam claro quais são as responsabilidades também e cada um por si, digamos assim. E essa questão da informalidade é muito grande. Então, às vezes o próprio funcionário ele não quer ser registrado por uma questão dele e o empresário aceita. Só que depois, como que na justiça, vai dar algum acidente, vai ter algum problema, ele vai dizer, mas ele não queria ser registrado? Não. Então, a gente vê esse ainda muito despreparo da questão empresarial, principalmente aqueles que estão iniciando nessa área, pequenas e médias empresas da indústria da construção, que estão se estruturando. Então, a importância deles terem, junto ao lado, essa assessoria, com relação às questões trabalhistas, para não ter problema ali na frente, trabalha, não faz os registros devidos do ponto dos funcionários, se tem alguma hora extra, se não tem. Então, estes erros, eles levam ao aumento exponencial das ações trabalhistas na construção também. E às vezes as situações graves, né? Porque um acidente, a doutora mencionou pequenos empreiteiros, pequenas empresas, né? Às vezes que estão iniciando, né? Às vezes um acidente leva ao fechamento da empresa, né, doutora? Porque o valor ele é tão alto e se for uma situação grave, né? Ela pode acarretar o fechamento ali, se não a interdição, né? Porque uma empresa às vezes desestruturada, numa situação grave, ela pode sofrer uma interdição imediata, né? Então isso é bastante comum, né? Outra questão que eu vejo, doutora, hoje nas obras, muito comum, é as empreiteiras, né? Nós temos uma obra, um prédio e dezenas de empreiteiros, né, doutora? Das mais diversas modalidades e especialidades. Como que você vê isso? O que você presencia nas obras sobre esta subcontratação de mão de obra? Eu vejo que o descuido, tanto com os funcionários próprios, quanto com terceirizados, é no mesmo sentido. E o empresário, ele deveria começar a olhar mais para prevenção. Então, é terceirizado? Mas aonde ele está trabalhando? Não é dentro da sua obra? Então, a responsabilidade também não é sua. Então, ele tem que ter o cuidado com os terceirizados, tanto quanto ele tem com os próprios funcionários. E isso é algo que é difícil de se encontrar. Contratei uma empresa lá que vai fazer uma obra muito grande, então é uma empresa especializada em pisos. Então, a empresa só vai fazer isso. Mas eles são meio largados, digamos assim, lá, sem nenhum cuidado. Já contratei para não me incomodar, né, doutora? Exatamente. É isso que eu ouço dos meus clientes da construção civil. Doutora, eu já contratei a terceirizada, a empreiteira, porque eu não quero me incomodar. Exato. E aí deixa aquela empresa, não vai verificar se usa os equipamentos de segurança, não vai verificar se tem os treinamentos, não vai verificar se obedece às normas técnicas, né, as NBRs. Não tem esse controle. A parte de a controladoria dentro de uma obra. E muitas vezes eles pensam que isso tudo é um gasto e desnecessário.
E eles só vão entender a importância quando precisam de uma advogada como a doutora, que é especialista na parte de direito trabalhista. Então, eu que atuo diretamente com eles nessa parte de assessoria, é difícil colocar, né, para eles entenderem que isso aqui não é custo, isso aqui não é gasto. É investimento, né, doutora? É a sua consciência, é conseguir deitar à noite e dormir tranquilamente. E ter essa assessoria próxima ajuda nisso. De não ter depois que pagar excessivamente, não só pela questão de pagar um advogado, mas é a indenização, que poderia ter sido evitada muitas vezes. Eu costumo dizer o seguinte, doutora, eu sou muito, você me conhece, de ir a loco, né? Então, os meus clientes, de vez em quando, eu coloco meu capacete, minha bota, tô lá na obra, tô com olhos de águia, né? Visualizando os problemas, né? E aí, recentemente eu fui numa obra e meu cliente falou assim, esse aqui não é problema, esse aqui é problema lá do empreiteiro, uma pessoa sem equipamento, sem nada. Esse aqui não é da minha empresa. Eu falei, tá, mas o empreendimento é seu? Sim, o empreendimento é meu. Oxe, que pergunta, né, doutora? Eu falei, então, se o empreendimento é seu e ele está aqui, né? Se ele está aqui dentro da sua obra, sem equipamento, em cima de um andaime a 7 metros de altura, doutora, sem nenhum equipamento, sem nenhum cinto. Se ele cair daqui, o problema é seu. Falei, você só está postergando um pouquinho o problema. E aí ele falou assim, nossa, doutora, nunca imaginei isso e tal, né? Eu nem imaginava. E isso era o início da obra, tá, doutora? Eu estava entrando, né? E aí ele falou assim, eu já estou preocupado se eu te levo até o final da obra ou não. E aí eu brinquei com ele, falei, veja, eu estou aqui para te cuidar e te proteger. Eu prefiro hoje pedir para que você fale com o empreiteiro e peça para ele descer imediatamente do andaime, do que nós estarmos lá na Justiça do Trabalho e você vendendo seu apartamento para pagar a indenização. E aí, não é só a indenização, né, doutora? É a pensão vitalícia, se ele sofrer um dano irreparável. Agora, a morte, se for o caso. A morte, né? Indenização para a família, né? E toda a problemática envolvendo a questão administrativa, né? Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Delegacia do Trabalho, né? Então, o empresário, ele não conta com todos esses entes que automaticamente, num acidente, eles caem na obra, né? Eles brotam ali, né? Exatamente. Não sei como é que a doutora visualiza tudo isso. Mas é exatamente como a doutora comentou. Como eu gosto de falar sempre, a prevenção não custa caro. Embora achem que seja um custo, não é. A prevenção é um investimento para que você tenha uma noite de sono tranquila, você possa trabalhar tranquilamente e se preocupar com outras coisas. Realmente se preocupar com a gestão da obra, se preocupar com o cronograma, com os valores investidos, se vai estar tudo dentro do que você imaginou. Mas ter esta assessoria é poder ter noites de sonos tranquilas e conseguir entregar o seu empreendimento com sucesso. Esses dias, doutora, eu recebi um empresário, enfim, estávamos negociando uma consultoria. Ele disse, nossa, doutora, que cara a sua consultoria. Eu falei, você não viu a indenização pela falta da consultoria quando acontecer algo errado na sua obra. E é bem isso, né, doutora? Exatamente. É investimento. No Brasil, nós não temos essa cultura da prevenção. Nós sempre estamos a apagar incêndio, né? O empresário, ele sempre está, não é, apagando incêndio. E às vezes ele não percebe, não é, que ele incide sempre nos mesmos erros, que geram as mesmas ações trabalhistas, que ele continua pagando as mesmas indenizações, às vezes mais ou menos graves, né? E ele não compreende por quê. Porque ele não previne. É aquela história, eu estou com um incêndio aqui, eu fico jogando um copo de água, né, doutora? O incêndio é gigante. Exato. Eu só estou colocando o incêndio um pouquinho mais para lá, mas eu não vou acabar com ele, né? Talvez ele ainda tome maiores proporções e acabe, não é, com esse local. E é isso que o empreendedor não vê. Que este problema, ele vai aumentando, 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 e uma hora ele vai dominar o seu negócio, inclusive financeiramente, né? Isso é muito grave. Sim, e esses dias eu estava também conversando com um cliente e eu disse para ele que o sucesso ou o fracasso do empreendimento dele é justamente o início. É ali que determina tudo. Então, quando você está ainda na concepção do seu negócio, do seu empreendimento, é que você precisa também
de toda essa assessoria, para já ir delineando quais são os passos que tem que ser feitos, se vai ter terceirizado, se não vai ter, em qual fase vai ter, o que precisa para esses terceirizados, o que a empresa precisa monitorar, o que ela precisa cobrar, o que precisa ser registrado. Essa questão que a gente bateu, que é o do diário de obras, a importância desse diário de obras. Então, o início, a concepção do projeto, ele vai determinar o sucesso ou o fracasso. E o fracasso que eu falo muitas vezes não é nem a questão, vai vender, não vai vender. É justamente essa questão trabalhista. Um descuido, a questão, uma fração de segundos, e você vai ter que muitas vezes se desfazer dos seus bens para poder pagar aquela indenização. Como eu disse, empresas pequenas e médias sofrem muito com isso, porque como eles estão em expansão, eles entendem como um custo. E não conseguem verificar lá na frente, com uma visão mais a longo prazo, de que se não tiver esta preocupação, aí sim será um custo. E um custo muito alto. Vai pagar muito caro e muitas vezes, como a doutora falou, a empresa vai ter que fechar. Porque não vai ter condições de continuar diante do valor astronômico, muitas vezes, das indenizações. É justamente isso, né, doutora? Eu ouço muito, às vezes, não, mas eu sou pequenininha, doutora. Eu nem preciso de uma consultoria, não preciso de preventivo. Eu digo, você é que precisa, porque a grande incorporadora, normalmente, ela tem muito mais patrimônio, né? Ela consegue contornar as indenizações, né? E são dois contrapontos, né, doutora? É o pequeno empreiteiro que está lá na obra sobrevivendo e ele precisa compreender a necessidade de investir em segurança, até por conta da limitação de caixa dele. E o incorporador, né, ele também... nós temos uma cultura, não sei, a doutora certamente já se deparou muito com isso, como você bem disse, o engenheiro, ele está preocupado com os números, com o cronograma da obra, né, com a entrega da obra, né? E nós, advogados, estamos muito preocupados com a documentação e com a legalidade da obra, né? Porque é aquela história, eu sempre digo, é preferível atrasar um pouco a entrega da obra do que ter uma morte dentro da obra e a obra ser interditada, por exemplo. Né? Então, e eu vejo que tem um mito do incorporador, do construtor, dos engenheiros até, né, com todo respeito, que é o seguinte, não está errado, né, doutora? O incorporador, construtor, impor as suas regras de segurança para os empreiteiros, a sua cultura de segurança. Então, eles não impõem, isso é muito raro, né? Eu vejo assim, quando eu implemento isso nas empresas, eles têm um sobressalto. Porque eu falo, veja, imponha você engenheiro, você construtor, você incorporador, a sua cultura. Aqui é proibido transitar sem equipamento de proteção. Aqui é proibido começar a trabalhar sem treinamento, né? Aqui é proibido, 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 porque aqui é a minha obra, as minhas regras, eu sempre falo, né, doutora? Exatamente. A doutora comentando isso agora me remeteu ao meu tempo de construtora e que eu era, às vezes eu falo só engenheira, né? Se dá para falar só engenheira. Mas, enfim, em que eu atuava só na parte de engenharia, embora se era empresária, mas atuava com a parte de engenharia. E sem ter o conhecimento jurídico, a gente na construtora se preocupava com isso. Então, quando nós tínhamos toda uma regra da parte comum da obra, que era a parte de banheiros, refeitórios, ali nós já tínhamos regras, e com relação porque está muito quente, vou usar chinelo. Não, nesta obra ninguém entra de chinelo. E o empreiteiro, às vezes, vinha e ele queria fazer a mesma coisa. Então, se você quer trabalhar aqui nesta obra, com a nossa empresa, as regras são essas daqui. Se não quiser, eu vou ter que acabar procurando outro. Justamente por isso, nós entendíamos que a responsabilidade era nossa. Claro. E a gente conseguia entender isso e colocar isso em prática. Então, tinha esses treinamentos, tinha essa verificação com o empreiteiro com relação aos equipamentos também, e principalmente essa questão da vestimenta. De não estar de chinelo, não ficar andando pelo meio da obra de chinelo, que é muito comum. A gente passa pelas obras e é o que a gente mais vê. São pessoas trabalhando no meio de ferragens, de pregos, madeiras e de chinelo. E os acidentes acontecem muito por conta disso também. Sim. E ele é o quê? Ausência de equipamento de segurança individual. Claro. Não está usando e não tem ninguém cobrando essa pessoa de que ela tem que usar. E é onde, como nós falamos, depois a indenização vem.
A pessoa, às vezes, é um prego que está enferrujado, o ferro que está enferrujado, e ele se cortou, ele furou, e aí? E se ele não tem a vacina? E aí é tétano. Então, tem uma série de situações que o empresário teria que tomar essa consciência de que é para a própria segurança dele. Não é porque, a segurança dos funcionários é também, mas principalmente a segurança dele, a prevenção para a empresa e para o patrimônio dele. É isso que ele tem que entender. Então, essa questão a gente cuidava muito na época da construtora, e por isso que eu falei que quando eu saí, eu pensei, gente, eu entendo essas dores. O quanto é difícil a gente colocar para os funcionários e colocar para os terceirizados que existem leis, existem regras e que se der algum problema, se ele não morrer, pode ficar com sequelas. Sim. E a empresa com um passivo muito grande. Então, não é que vai dar um problema só para a empresa. Não, vai dar um problema para os dois. Claro. Para os dois lados. Sim. Então, a segurança é para todos. Sim. Mas para o empresário, principalmente, de ter essa noção e fazer essa gestão também da questão dos funcionários nas obras. Sim, e eu digo que já começa errado, né, doutora? Essa falta de visão da prevenção para os meus clientes, eu sempre assessoro e acompanho que quando ele vai contratar um terceirizado, um empreiteiro, nós já colocamos no contrato regras de saúde e segurança do trabalho que são obrigatórias naquela obra e que geram, inclusive, o rompimento do contrato, a rescisão com multa e tudo mais. E isso o empresário não vê, né? O empresário não vê que uma assessoria, um acompanhamento, na hora de eu contratar com o empreiteiro já faz toda a diferença. Porque lá na frente eu posso executar esse contrato e imputar a responsabilidade para o empreiteiro. E aí eu vejo que, infelizmente, os incorporadores, eles pagam caro. E muitas das vezes, eles nem sequer sabem por que estão pagando. Eles não sabem. E aí eu vejo que eles contratam profissionais, com todo respeito, que não compreendem todo esse enredo, todo esse entorno de riscos, né? E de possibilidades de risco dentro de uma obra. E às vezes esse profissional, ele se limita a fazer a defesa daquela ação trabalhista, e ele faz a defesa da próxima ação, e ele faz a defesa da próxima, mas ele nunca virou para o seu cliente e disse, vamos prevenir. Vamos parar de correr riscos, não é? E às vezes eu vejo que isso até por medo, né? Porque se eu não tiver as ações trabalhistas, eu vou perder o meu trabalho. E eu digo que é o contrário, né? A proporcionar paz aos meus clientes é o que mais segura eles no meu escritório. Uhum. Porque eles dizem, eu tenho paz, doutor, eu tenho tranquilidade. Veio o Ministério do Trabalho, esses dias um cliente, né, aquece o coração, né, doutor? Veio o Ministério do Trabalho aqui, não encontrou nada, doutora, graças a Deus. Falou, graças a Deus e a mim. E a mim é o trabalho, né? Exatamente. É bem assim, né? Exatamente. E ter tudo isso, é o que eu falo, é as noites de sono tranquilas. E saber que eu posso me dedicar à gestão do meu empreendimento, que tem alguém que está me auxiliando com toda essa gestão. Né, das questões. Então, dentro de uma obra, nós temos várias etapas. Claro. Essa trabalhista é uma delas. Então, você ter, principalmente para quem está crescendo, mas crescer de forma organizada. Você está pequeno, é uma pequena empresa, começa agora. Agora Sim. é o momento. Porque depois você já vai estar no ritmo, você já colocou aquilo como uma cultura da tua empresa. Então vai ser natural que todos que venham trabalhar já entrem nesse ritmo. Então se a empresa é pequena e ela está crescendo, este é o momento ideal para que se tenha esse acompanhamento. E nós, advogados, nós temos muitos problemas também com relação aos contratos, né? Porque hoje, com a facilidade da internet, todo mundo acha que pegar um contrato da internet é muito bom e facilita, porque eu só baixo ali e todo mundo assina. Mas estas cláusulas não estão lá. E depois, já recebi muitos contratos que, na verdade, o contrato ele não ajudava nem o empreiteiro, nem o dono da obra. Eu olhei esses dias em contrato e eu falei, gente, olha, eu nem sei o que eu faço aqui, brincando, né? Porque esse contrato ele não tá resguardando nenhum dos dois lados, aliás. Era acho que eram 3 folhas, mas assim, de nada. A parte principal, que eram das garantias, não tinha nada, das responsabilidades não tinha nada. Era o valor e, enfim, a entrega e deu, aquilo ali. Acabou. Então, assim, a questão do contrato é extremamente importante. Porque o terceirizado,
E como eu falei, construção é uma cadeia, então você tem muitos processos. E vai passar por uma obra, até o final dela, muitos terceirizados. Muitos. Troca, desiste, encerra contrato. Também. Né? Enfim, isso tem que estar previsto, Exatamente. Né? Então, se ele tem um contrato bem redigido e que vai resguardar de todas as formas, é o que eu digo sempre, é bom para os dois lados. Claro. Porque aí você pode evitar, inclusive, a questão judicial. Sim. Você faz a composição ali, faz um distrato, as responsabilidades já estão aqui, não tem problema. E se precisar ir para a justiça, para o juiz também fica fácil. Claro. Porque ele vai ler e vai identificar qual era a responsabilidade de um e qual era a responsabilidade de outro. Então, essa parte contratual também é extremamente importante. Exatamente, doutora. Exatamente. Eu tenho certeza, primeiro eu quero te agradecer imensamente. Foi um prazer, uma honra muito grande te receber aqui na Tribuna das Águias, o Vascast. E eu tenho certeza que este episódio, doutora, com o seu conhecimento, seu conhecimento de águia, ele vai ajudar muitos profissionais da construção civil a evitarem riscos nas obras, nas suas obras e nas suas vidas, né? Porque eu sempre digo, o risco da obra respinga na vida pessoal. E eu queria que a doutora encerrasse, né? Eu quero agradecer a participação de todos, né? Enfim, e a doutora, em palavras finais, o que a doutora teria a dizer sobre esse tema, desejar agradecendo imensamente a sua participação aqui, foi uma honra muito grande. Eu que agradeço, Andréia, foi um momento ímpar, poder conversar com alguém que é uma advogada trabalhista, mas que atua também nessa minha área de construção. Então, os assuntos, eles vão emergindo naturalmente. Sim. E poderíamos ficar aqui horas e horas conversando a respeito. Então, eu agradeço imensamente o teu convite. Foi muito bom estar aqui no teu podcast. E aos empresários, eu digo o seguinte: pense o que você quer para a sua vida e para a saúde da sua empresa. Você é um pequeno empresário, está crescendo, esse é o momento de você crescer com gestão, crescer com seriedade e com todas essas questões que nós abordamos hoje nessa conversa. Tenha ao seu lado uma pessoa que vai olhar por você para essas questões, enquanto você faz a administração da sua obra com relação aos prazos, ao financeiro e a questões de climas que interferem. Então, eu acho que isso é muito importante e essa mensagem também é muito importante para os empresários. Isso mesmo. Águias que não planejam, colidem, não voam, colidem. Então, essa é a mensagem. Muito obrigada. Até a próxima.